eu enxergava as pessoas, eu enxergava o que existia por detrás de cada reação das pessoas, cada palavra, cada atitude das pessoas. Eu conseguia enxergar com total transparência e nitidez o porquê que as pessoas estavam fazendo, o que elas sentiam, que era a mesma coisa que eu consegui visualizar quando eu tive a experiência de EQM. Então foi algo assim que me marcou profundamente, sabe? Então, depois de todo esse processo que eu tive de revisão de vida, Deus me mostrou, né, que o amor é a única coisa que transcende o tempo e o espaço, né? E que a humanidade distorceu totalmente a ideia do que é, de fato, o amor, né? Então ele me mostrou toda a separatividade que existe, que nós mesmos fazemos, que nós mesmos criamos, né? Ele me mostrou como nós nos dividimos dentro de rótulos para tentar nos caber e nos encaixar dentro de padrões que não são nossos, que fogem totalmente da nossa programação existencial. E foi uma coisa assim que me deu um choque assim de vida, porque quando ele me questionou o que eu estava fazendo de bom para a humanidade, eu percebi que eu não estava fazendo nada. E teve uma segunda pergunta que ele me fez também, que ele perguntou assim, quem eu era? E eu lembro que me bateu um desespero, porque eu realmente não sabia quem que eu era. Então ele começou a me mostrar todos os condicionamentos que foram autoimpostos, não somente para mim, mas para todas as pessoas, né? Que a gente vive um padrão condicionado pela sociedade, né? Então ele começou a me mostrar tudo. Todas as vezes que eu tive a opção de ser eu mesma, mas optei ser aquilo que o outro esperava que eu fosse. Nossa, você viu as cenas disso acontecendo? Via cenas, tipo, esse ser, né, esse ser de luz, essa consciência, estava me mostrando todas as vezes que eu fui incongruente comigo mesma, né? Por exemplo, eu tinha desejos, sonhos, coisas que eram realmente do fundo do âmago do meu ser, assim, da minha essência, e mesmo assim eu optei, fiz outras escolhas, enfim, por medo de julgamento, medo de não me encaixar, por medo de ser negada socialmente, enfim. E é como se estivesse me esfregando toda a verdade de que eu estava sendo uma completa mentira aqui nesse plano físico. Que eu não estava sendo eu de verdade, que eu estava tentando me encaixar em situações, em padrões que não eram meus, entende? Então, e mesmo depois do acidente, eu passei um bom tempo me olhando no espelho e me questionando quem eu era, quem eu era. Porque se você parar para pensar, Alexandre, a maioria de nós vive dentro de um padrão de repetição, né? Que é trabalhar, comer, dormir para poder sobreviver, né? Lutando pela própria sobrevivência, vivendo totalmente uma vida sem propósito, né? No piloto automático, né? E no piloto automático, exatamente. E quando eu tive consciência disso, eu percebi que eu não estava vivendo realmente, né? Eu estava sobrevivendo, né? E sobrevivendo uma vida que nem eu tinha escolhido, né? Estava vivendo aquilo que eu fui condicionada pelo mundo, pelas crenças, religiões, enfim, por todos os padrões que nos são impostos desde o momento da nossa concepção, do nosso nascimento, né? E partindo disso, eu pude compreender, Deus me mostrou que sim, que Ele me daria, né, uma nova chance de voltar para a Terra. E, inclusive, Ele falou assim, que o amor era a única coisa que transcendia tempo e espaço. E que a única coisa verdadeira que Ele enxergava em mim era o amor que eu tinha pelo meu filho. E só por esse motivo é que eu ia poder voltar. E, nossa, eu me senti realizada, né? Só que essa ideia de não saber quem eu era o que me